Olha que decisão interessante. Mulher ganha na Mega Sena, marido se separa e ele entrou na justiça pleiteando a divisão desse prêmio que ela ganhou na Mega Sena. Foi uma notícia que repercutiu na data de hoje, por isso que eu estou gravando logo para trazer esse conteúdo que versa sobre união estável e divisão de patrimônio adquirido nessa união estável. Eu sou Geoffrey Saraiva, sou advogado, eu estou nas redes sociais como Geoffrey Saraiva, Geoffrey Advogado, e vou pedir para você me seguir, conhecer minhas redes sociais, curtir esse vídeo e assistir até o final. Então, se você está em união estável, em um relacionamento sobre isso, ou um casamento, fica no vídeo que eu vou te falar sobre essa situação que chegou no judiciário e pode ser que seja bem interessante para você. Olha que situação curiosa. Nessa situação em específico, uma moça que vendia lanche na rua conheceu um motorista de uma Kombi. Desse namoro, que começou no primeiro semestre determinado do ano, virou um casamento depois de poucos meses. E após o casamento, cerca de 9 meses depois, se separaram, alegando que o rapaz era muito grosseiro, era um rapaz muito rústico. E qual é o grande ponto que eu chamo a atenção? Que a moça comprou o bilhete da Mega Sena, ganhou o prêmio no mesmo mês do casamento. Veja bem, no mesmo mês do casamento. E aí, eles chegaram à conclusão, tiveram uma conversa, se separaram, ele pegou uma quantia de dinheiro e estava tudo bem até então. Contudo, ele entendeu que antes do casamento estava diante de uma união estável, e se estava diante de uma união estável, o que ele tinha? Ele tinha toda aquela divisão do patrimônio, desde que adquirisse com esforço comum, ou então algum prêmio que tivesse sido ganhado, como foi o caso dessa moça. E aí o que acontece, no caso prático? Procurou um advogado e ingressou com um processo pedindo o reconhecimento da união estável em momento anterior ao casamento que foi devidamente celebrado, tá? Ou seja, ele queria que aquele período antes do casamento fosse considerado como união estável e a divisão de todo o patrimônio aqui inclui o quê? O prêmio da Mega Sena de mais de 100 milhões de reais. E aí, comenta aqui para mim embaixo, você acha correto ou incorreto essa divisão do prêmio para ele? E o grande ponto, pessoal, da união estável é que existem vários requisitos para que ela seja de fato considerada nesse caso. Muita gente me pergunta, Geoffrey, detalhe, não sei se você sabe, mas o meu escritório também atende direito de família. Nós temos um núcleo de advogados que atendem essa demanda. Inclusive hoje eu não estou com aquela roupa de advogado, terno, blazer, como vocês já são acostumados a me assistir, porque esse vídeo foi um vídeo bem aleatório que eu estou trazendo por conta desse julgado, que foi um processo bem curioso, e eu acho interessante te trazer sobre a possibilidade de um processo judicial para resolver demandas relacionadas a casamento, patrimônio, união estável e eventuais desavenças que possam ter ocorrido nesse meio. Pois bem, qual é o ponto que é bem interessante trazer aqui para você? Sobre a união estável. O que é a união estável, pessoal? É quando duas pessoas se juntam com interesse duradouro de constituir família ou de ficar junto, aquele sentimento, aquele laço, que existem várias situações que podem ser enquadradas. Geoffrey, basta ter uma conta no nome da pessoa? Não vou dizer que apenas isso é suficiente, mas é um documento interessante. Morar junto? Sim, mas tem gente que mora junto, mas ainda assim não fica enquadrado como união estável porque não tem interesse em ter essa união duradoura. É um relacionamento público, sim, o deles era o público, mas o ponto é que eu fiquei bem curioso. Tem um amigo que me perguntou hoje, o Augusto, me perguntou, Geoffrey, e aí, será que ele tem direito? Eu fiquei pensando, poxa, um dos grandes pontos da união estável é o interesse de ambos de constituir família, um relacionamento mais duradouro, mais longo. E no caso deles, o que aconteceu? Tem que entrar no interior da pessoa. Talvez tivesse, de fato, esse interesse. Por quê? É tão tal que do namoro surgiu um casamento. Então, se não tivesse interesse, não teria surgido o casamento. Eles tiveram esse namoro anteriormente e se casaram. Mas também tem outro ponto. Não quer dizer que o interesse de ter uma união estável ou um casamento surgiu naquele momento, foi cultivado naquele momento. Porque, como vocês sabem, começa o namoro, a paquera, a conquista, a paixão. Depois pode ser que vire amor, não vire amor, porque vocês sabem, né? Todo namoro foi feito para acabar. Eu sempre falo isso. Namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba porque não deu certo, ou ele acaba porque vira casamento, ou união estável. E nesse caso específico, é um ponto que tem que ser analisado e vai servir muito a questão da prova testemunhal, para saber se aquele casal, antes do casamento, queria de fato ficar junto, ou então foi um supetão, foi um ímpeto, foi uma situação que eles só tiveram adesão naquele momento, até para saber se ele tem direito ou não a essa divisão. E até interessante, né, pessoal, quando você vai observar a dimensão do patrimônio envolvido na coisa, 50 milhões de reais que está em jogo, é muito dinheiro envolvido. Então, é um processo bem delicado, que exige uma análise bem criteriosa dos fatos, das testemunhas, dos documentos, até para saber qual o interesse que existia de momento anterior ao casamento para que essa união seja enquadrada como união estável, ele tenha direito à divisão, ou essa união anterior, esse relacionamento anterior, não seja enquadrado como união estável e possa, de fato, somente ter virado casamento e ele não vai ter direito ao prêmio. Situação extremamente interessante, tá?
que versa sobre direito de família, sucessão, família, patrimônio, união estável e casamento. Como eu falei, eu sou Geoffrey Saraiva, eu sou advogado, eu estou em todas as redes sociais como Geoffrey Saraiva ou Geoffrey Advogados e me siga para mais conteúdos como esse.